Glória a Deus, aleluia. Eu cumprimento os irmãos que estão vendo esse vídeo com a paz do Senhor Jesus Cristo. A paz que nenhum dinheiro compra e nunca comprará. A paz que somente o Senhor Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus podem nos dar a verdadeira paz. Glória a Deus, aleluia. E agora, o irmão vai estar com a oportunidade para estar fazendo a vontade do Senhor Deus. Glória a Deus, aleluia. Amém. Glória a Deus, aleluia. Eu cumprimento a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. E o povo que está nos ouvindo, nos vendo também. Eu cumprimento esse povo de Deus com a paz do Senhor. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor nos fala que onde está 2 ou 3 falando o nome dele, ali ele se faz presente. Então nós não temos dúvida disso, né? Vamos louvar o Senhor com louvor, porque o Senhor é o divino, o Senhor é o divino companheiro, né, irmãos? Até se puder, pode louvar o Senhor comigo também. Divino companheiro no caminho, sua presença fico longo a transitar, e já me tocar de toda sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já te paisagem, tenho coração para pousar, faz em mim morar, não permanece. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima, e nela o pecador vai chegar. Não me deixa no caminho, ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já te bastante, tem meu coração para pousar, faz em mim morar, não permanece. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, já te bastante, tem meu coração para pousar, faz em mim morar, não permanece. Fica, Senhor, meu Salvador. Glórias a Deus, aleluia. Eu agradeço essa rica oportunidade e sempre peço para o Senhor ficar conosco, né? Porque Ele é o nosso socorro. Amém? Glórias a Deus. Agora nós vamos estar ouvindo
a palavra que o Senhor Deus tem para nós. O ensinamento do Senhor Deus para nós, para que possamos ouvir esse ensinamento de Deus e venhamos a obedecer esse ensinamento de Deus para alcançarmos a salvação do Senhor Glória Deus. a Deus. Aleluia. Vamos ler a palavra do Senhor Deus, que está em carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 14, a partir do verso 17. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 14, a partir do verso 17. Que diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Então, em aos Romanos, capítulo 14, a partir do verso 17 diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então aqui, a palavra do Senhor Deus está falando sobre o reino de Deus. Mas o que é o reino de Deus? A partir do momento, tem gente que pensa que o reino de Deus é depois que a nossa vida depois que a vida do crente fiel termina aqui na terra, o crente ele vai lá para o reino de Deus. Quando Jesus voltar, vai ter o reino de Deus. Mas não é certo a gente pensar assim, porque o reino de Deus, a gente começa a fazer parte do reino de Deus a partir do momento que a gente aceita Jesus Cristo como Salvador da nossa alma, da nossa vida, que a gente aceita obedecer a palavra de Deus, que a gente aceita a palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus Cristo como fiéis e verdadeiros, como a gente aceita a palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus Cristo como a palavra de salvação para a nossa vida, para a nossa alma. E que a gente batiza, a gente já faz parte do reino de Deus. Aleluia. Então, o reino de Deus não é depois que Jesus voltar. O reino de Deus é para o crente que já é fiel agora. Aquela pessoa que já acredita na palavra de Deus. Acredita que a palavra de Deus é salvadora. Acredita que a palavra de Deus é para o nosso bem. Acredita que a palavra de Deus é para a nossa salvação. E aquela pessoa que obedece a palavra de Deus. Aquela pessoa que obedece os mandamentos de Deus. Então essa pessoa já faz parte do reino de Deus. Agora, aquela pessoa que batizou, que foi batizado, mas não obedece a Deus, aquela pessoa que não faz a vontade de Deus, aquela pessoa que não obedece os mandamentos de Deus, que não faz o que Jesus Cristo disse para fazer, então essa pessoa ela é batizada, mas ela não obedece a Deus, então ela não faz parte do reino de Deus.
ela pode ter uma carteirinha de membro de uma igreja, ela pode ter um cargo na igreja, ela pode ser um pregador, um dirigente da igreja, um presbítero, né? Um pastor, um pregador da palavra. Mas se ele não obedece a Deus, se ele não faz o que Deus manda, né? Se ele é um assassino, se ele é um ladrão, se ele é um mentiroso, então ele não faz parte do reino de Deus. E aqui a palavra de Deus, ela diz assim, em Romanos capítulo 14, verso 17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz. Né? Então quem é aquela pessoa que faz parte do reino de Deus? Ela é aquela pessoa que ela vive em paz. É aquela pessoa que pratica a justiça. Porque para a gente ter paz na nossa vida, a gente tem que praticar justiça. E o que é a justiça? A justiça é a gente fazer o que Deus manda a gente fazer. É a gente fazer o que Jesus nos ensina a fazer. Né? Jesus, ele diz que aquela pessoa, né, que para a pessoa ser salva, a pessoa tem que deixar a mentira. Se a pessoa roubava, a pessoa tem que parar de roubar. Se a pessoa mentia, a pessoa tem que parar de mentir. Se a pessoa vivia na prostituição, a pessoa tem que parar de viver na prostituição. Se a pessoa vivia no adultério, a pessoa tem que parar de viver no adultério. Então essa pessoa vai se tornar um filho de Deus. Né? Então essa pessoa, ela vai praticar a justiça de Deus. Aquela pessoa que rouba, que mata, que destrói, que fala mentira, é uma pessoa que vive na injustiça. Né? Então, aqui a palavra de Deus diz que o reino de Deus é paz e justiça. Aquela pessoa que fica brigando, aquela pessoa que fica no meio de confusão, arrumando briga com os outros, essa pessoa, ela vive na justiça de Deus? Não. Essa pessoa vive na paz de Deus? Não. Essa pessoa faz parte do reino de Deus? Não. Mas aquela pessoa que vive em paz, aquela pessoa que pratica a justiça, que faz o que é certo, que faz o que Deus manda, que obedece a Deus, essa pessoa, ela faz parte do reino de Deus. Né? Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Né? Mas o que é essa alegria no Espírito Santo? Muitas vezes a pessoa vai na igreja, né? Aí na hora da oração, muitas vezes, a pessoa começa muitas vezes a falar em línguas estranhas, a pessoa começa a falar glória a Deus, aleluia, mas depois que acaba a oração, aquela alegria acaba. A pessoa fica triste. É quando alguém vem e fala, arruma a briga com aquela pessoa, a pessoa já começa a brigar também. Né? Então essa não é a alegria do Espírito Santo que está dizendo aqui na Bíblia. O que é a alegria do Espírito Santo? É a pessoa saber ouvir o Espírito Santo. Porque a palavra de Deus diz, quando Jesus ele foi para o céu, ele disse assim: eis que vou para meu Pai, mas ele vos enviará o Espírito Santo, o Consolador, o Espírito de verdade. Né? E esse Espírito Santo convencerá o homem do pecado. Então, aquela pessoa que ela ouve a voz do Espírito Santo, ela tem alegria no Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele já avisa aquela pessoa se ela for fazer alguma coisa errada. Se ela for fazer alguma coisa errada, o Espírito Santo já avisa ela. Está errado isso aí. O Espírito Santo faz ela lembrar daquele versículo da Bíblia, que diz que o que ela está fazendo é errado. Por exemplo, um crente que ele tem o Espírito Santo na vida dele, ele vai ser tentado a falar uma mentira, mas o Espírito Santo já faz ele lembrar que os mentirosos não vão entrar no céu. Então ele fala, eu não vou mentir.
ele tem o Espírito Santo na vida dele, né? Então ele vai ter a alegria do Espírito Santo na vida dele. É aquele crente que ele não fica feliz só quando a igreja está em oração. Ele fica feliz dando glória a Deus, aleluia, né? Mas é aquele crente que na vida dele, que dentro da igreja, e também quando ele está na casa dele, ele glorifica a Deus, ele não fala mentira, ele não briga com ninguém, ele não arruma briga com ninguém. Se alguém vem arrumar briga com ele, ele se afasta, ele vai orar, né? Ele ora por aquela pessoa que vem arrumar briga com ele, né? Aí ele vai ter alegria no Espírito Santo, né? Verso 18: porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceita aos homens. Verso 19: sigamos, pois, as coisas que servem para a paz. Aqui Deus está nos ensinando para a gente fazer as coisas que servem para a paz. Se eu começo a brigar com os outros, eu estou fazendo alguma coisa que serve para a paz? A briga serve para a paz? A mentira serve para a paz? Não. E Deus está falando aqui: sigamos, pois, as coisas que servem para a paz. E o que serve para a paz? Se alguma pessoa vem arrumar briga com a gente, o que Jesus ensina? Abençoai aqueles que vos amaldiçoam. Se alguma pessoa vem me amaldiçoar com palavras, eu vou abençoar aquela pessoa. O que Jesus ensinou também lá no Sermão do Monte? Orai por aquelas pessoas que vos maltratam e vos perseguem. Se tem alguém me maltratando, se tem alguém me perseguindo, eu vou orar por aquela pessoa, né? Então eu estou fazendo alguma coisa que vai servir para a paz. Aquela pessoa vem arrumar guerra contra mim, mas eu vou estar em paz, porque eu não vou entrar na confusão que aquela pessoa vem arrumar comigo. Eu vou estar em paz. Aquela pessoa pode estar em guerra comigo, mas eu estou em paz com aquela pessoa, né? Então, se eu estou orando por aquela pessoa, né, que me maltrata, que me persegue, que me xinga, que me faz o mal, né? Se eu estou ali abençoando, aquela pessoa lança uma palavra de maldição contra mim, né? E eu abençoo aquela pessoa orando por ela, então o que acontece? Eu estou fazendo alguma coisa que vai servir para a paz. Eu estou em paz. Porque muitas vezes as pessoas, né, quando, né, dentro da igreja, é aquela história: a paz do Senhor, irmão, a paz do Senhor, irmã, a paz do Senhor. Mas muitas vezes lá fora, é um falando mal do outro, é um arrumando briga com o outro, é crente brigado, é crente arrumando confusão por causa de nada, né? É crente dando lugar ao diabo, né? Isso aí está servindo para a paz? Não. Porque não adianta falar a paz do Senhor dentro da igreja e não viver a paz do Senhor em casa, e não viver a paz do Senhor na rua, e não viver a paz do Senhor no serviço, né? Então, é o que está escrito aqui em Romanos capítulo 14, verso 19: sigamos, pois, as coisas que servem para a paz. Será que eu estou seguindo as coisas que servem para a paz? Será que eu estou fazendo coisas que servem para promover a paz? Porque estar em paz dentro de uma casa de oração, de uma igreja, de um templo, é uma coisa. Agora, estar em paz, estar em casa, estar em paz lá no serviço é outra história, né? A gente está em paz com uma pessoa que não é crente, às vezes uma pessoa usada pelo inimigo contra nós. Às vezes o inimigo manda alguém contra nós arrumar confusão, e às vezes a gente acaba entrando no meio da confusão também, e a gente não está em paz. Agora, se o diabo mandou alguém contra nós, amaldiçoar a gente, se o diabo mandou um servo dele fazer o mal para a gente, o que nós temos que fazer? O que Jesus manda a gente fazer lá no Sermão do Monte? Está lá na Bíblia: orai por aqueles que vos maltratam, que vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. O que Jesus fez na cruz? Pregado lá na cruz, depois que Jesus apanhou, depois que Jesus foi açoitado, depois que eles davam um soco em Jesus e falavam: vai profetiza quem foi que te bateu. Quando cuspiram em Jesus,
Quando pregaram Jesus na cruz, o que foi a oração de Jesus? Jesus orou assim: meu Pai, Senhor Deus, mata essas pessoas que me pregaram aqui na cruz. Foi isso que Jesus orou? Ó Senhor Jesus, coloca um câncer nessas pessoas que me pregaram aqui na cruz. O que Jesus orou? Meu Pai que está no céu, Senhor Deus, perdoa essas pessoas porque eles não sabem o que fazem. Ah, mas ele era Jesus, né? Não, mas ali Jesus estava com o corpo humano. Jesus estava sentindo muitas dores, né? Jesus ele apanhou ali na frente de muita gente. Julgaram ele, mentiram, né? Pessoas vieram falar mentira, falsas testemunhas vieram falar mentira, falando que Jesus tinha feito coisas que ele não tinha feito. E Jesus foi pregado ali naquela cruz. E hoje a gente vê muito crente orando, né, para Deus colocar câncer nos outros. Tem até crente que faz campanha de oração, pedindo para Deus colocar câncer nos outros, pedindo para Deus colocar outras pessoas na cadeira de rodas. Ó Senhor, coloca o meu inimigo na cadeira de roda para ele aprender. Ó, coloca um câncer naquela pessoa para ela aprender. Essa é a oração de muitos crentes. Mas Jesus, quando estava na cruz, ele orou: Senhor Deus, meu Pai, perdoa essas pessoas que bateram em mim, que me pregaram aqui nessa cruz, que mentiram, falaram mentira contra mim, né? Perdoa elas, porque elas não sabem o que fazem, né? Jesus não pediu para o pai dele mandar fogo lá e matar todo mundo. A palavra de Deus, ela diz assim, que um dia Jesus estava chegando numa cidade e aquelas pessoas não deixaram Jesus entrar na cidade. Aí os apóstolos de Jesus ficaram revoltados, falando: mas quem é esse povo para não deixar o Filho de Deus entrar na cidade? Né, mestre? O Senhor quer que a gente faça descer fogo do céu e mata todo mundo, que nem Elias fez? Aí Jesus olhou para eles e falou: olha, vocês não sabem de que espírito vocês são. Eu não vim aqui para matar os homens, mas eu vim aqui para salvar as pessoas. E Jesus foi embora. Não deixaram Jesus entrar, não deixaram Jesus pregar a palavra de Deus ali naquele lugar. O que Jesus fez? Jesus foi embora. Quando alguém não deixava Jesus pregar no lugar, Jesus ia embora. Jesus não pedia para Deus mandar fogo naquelas pessoas, matar elas, porque Ele mesmo disse que Ele veio aqui na terra para salvar as almas, né? E a palavra de Deus, ela diz também, né, que Jesus, ele ficava ali conversando com os publicanos, com os pecadores, pregando a palavra de Deus, né, para eles. E aí vieram as pessoas e falaram para os apóstolos: olha, mas o vosso mestre só fica lá conversando com os mentirosos, com os cobradores de imposto, né, com os assassinos, com os ladrões. Aí Jesus falou assim: olha, os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim salvar aquela pessoa que não precisa de salvação, mas eu vim salvar aquelas pessoas que estão perdidas, as almas perdidas, né? Então, ao invés, né, do crente ficar orando para Deus colocar a doença dos outros, né, vai lá pregar o evangelho para ele, porque pregar o evangelho para crente é fácil. Quando a gente prega o evangelho para uma pessoa que é crente, a pessoa fala amém, é fácil. Mas pregar a palavra de Deus para o nosso inimigo, para quem não gosta da gente, para quem faz o mal para a gente, é outra história. E é o que Jesus quer, e é o que Deus quer da gente, né? Tem crente que fica lá de joelhos, né, machucando o joelho lá, né, orando para Deus colocar a doença nos outros, né? Ao invés de orar por aquela alma que não conhece a Deus, aquela alma que está perdida, aquela pessoa que está fazendo o mal para você, ela está perdida. É uma pessoa que muitas vezes não sabe o que está falando. É uma pessoa que está ali nas garras do diabo, né? Muitas vezes aquelas palavras que aquela pessoa está falando contra você, o diabo está soprando ali no ouvido, né? E às vezes o crente nem orar para Deus libertar aquela pessoa daquele demônio que está ali controlando aquela pessoa, né? Se a gente for ver na Bíblia, né, Jesus, ele não pediu para Deus matar aquelas pessoas que não gostavam dele, né?
Jesus pregou o evangelho para elas. Jesus pediu para Deus perdoar elas, porque elas não sabiam o que estavam fazendo. Né? Então, aqui, a palavra de Deus diz que o reino de Deus não é comida nem bebida. E hoje, a gente vê muita campanha da prosperidade. Tem até pregador que ele fala assim, olha, se você é pobre, você não tem Deus na sua vida. Para você ter Deus na sua vida, você tem que ter a geladeira cheia de comida. Você tem que ter um carro de luxo na garagem. Você tem que morar num apartamento. Você tem que morar num condomínio. Né? Tem até um pregador aí, né, que sempre ele ora assim, Senhor, né, se o Senhor não me der dinheiro, então me mata de uma vez. Porque se for para eu ser pobre aqui nesse mundo, eu não aceito ser teu servo. Né? E a palavra de Deus, ela nos diz assim, né, que o rico, né, que tinha um homem rico, né, que ele foi lá para o Hades, para o inferno. E tinha um homem chamado Lázaro, que era pobre, mas era um servo de Deus, um homem que ele comia migalhas, que caía da mesa do rico, mas ele não roubava o rico, ele não esperava o rico olhar para o outro lado para ele roubar o pão do rico, mas ele comia aquelas migalhas, né, que caíam da mesa do rico. Ele foi salvo. E outra coisa, ele foi salvo, e a Bíblia não diz que Jesus curou ele, que Deus curou ele. A Bíblia não diz que Deus curou ele. A Bíblia não diz que Deus deu dinheiro para ele, né, que Deus fez aquele homem ficar rico. Ele morreu mendigo, e morreu pobre, e morreu cheio de feridas, mas ele foi salvo. E aquele homem que tinha riqueza, aquele homem que comia pão, a Bíblia diz que o rico, ele se vestia com roupas de luxo, né? Mas aquele rico, ele não amava a Deus. Aquele rico, ele não amava o próximo. Aquele rico, né, nem para ele comprar remédio para passar nas feridas de Lázaro, né, que era pobre. Aquele rico, nem para ele pegar um pedaço de pão e dar para o Lázaro, né? Ele podia ter falado, Lázaro, não come essas migalhas que caem no chão, não, está sujo. Eu vou te dar um pão para você comer. Não, ele não estava nem aí para o Lázaro. Ele não estava nem aí para o mendigo Lázaro. Ele só pensava na riqueza dele. Ele só pensava nas roupas bonitas que ele usava. Ele só pensava no pão que ele comia. Mas o Lázaro, ele não era ladrão. Ele não roubava o rico, né? Lázaro, ele ficava ali, né, servindo a Deus, né, porque ele já tinha aprendido, né, na palavra de Deus, né, que roubar não é certo, né? E o que aconteceu com Lázaro? O mendigo Lázaro, ele foi salvo. Ele foi salvo só porque ele era pobre? Não. Ele foi salvo porque ele era um servo de Deus. Né? Hoje, a gente vê que, né, que a maioria das igrejas por aí só tem campanha de cura. Ó, vem que você vai ser curado do câncer. Vem você que é paralítico que você vai caminhar. Venha você que tem problema de saúde que Deus vai te curar. Olha, venha você que é pobre, que Deus vai fazer aparecer dinheiro na sua conta. Vem que Deus vai abrir porta de emprego para você, né? Mas isso aí vai levar para o céu? Não. Porque o rico, ele tinha saúde, ele tinha riqueza e ele foi condenado, né? Porque ele não obedecia a Deus, ele não amava a Deus, né? Então, a gente vê a vida de Jó, né? O diabo falou que se Jó ficasse pobre, ele não ia mais servir a Deus. Se ele ficasse doente, ele não ia mais servir a Deus. Mas quando Jó ficou pobre e doente, ele continuou sendo fiel a Deus, né? A mulher dele falando para ele, ô Jó, amaldiçoa Deus e morre, vai. Ele se matou? Não. Ele continuou servindo a Deus, mesmo doente, mesmo com o corpo cheio de feridas. Que a palavra de Deus diz que o corpo de Jó estava cheio de feridas, né? A mulher dele não queria ele nem dentro de casa. Mas a palavra de Deus diz que Jó continuou ali servindo a Deus. E no final, doente e pobre, né? Jó doente e pobre, Deus falou para ele, Jó, você vai orar para os seus amigos aí, porque os seus amigos pecaram contra mim. E Jó doente e pobre, ele orou e Deus ouviu a oração dele. E Deus perdoou os amigos dele.
né? E ainda depois Deus curou ele e Deus restituiu tudo que ele tinha antes, né? E o diabo passou vergonha, né? Porque o diabo tinha certeza que Jó ia sair da presença de Deus quando ficasse doente e pobre, né? Mas Jó, ele sabia que ele fazia parte do reino de Deus, né? E ele falou: se Deus permitiu isso, louvado seja o Senhor Deus. Quando a mulher dele falou para ele se matar e morrer, amaldiçoar a Deus e morrer, Jó, ele louvou a Deus, né? Ele continuou louvando a Deus, mesmo na situação que ele estava, né? Então, o reino de Deus não é comida nem bebida, não. O reino de Deus não é geladeira cheia de comida, não é carro de luxo na garagem, não é dinheiro aparecendo do nada na conta, né? O reino de Deus é paz e justiça, né? Aleluia. Quantas pessoas que estão com a geladeira cheia de comida, um carro de luxo na garagem, morando num prédio, num condomínio, e está lá, querendo se matar, né? Querendo tirar a própria vida, né? E quando às vezes tem um crente fiel a Deus, às vezes morando numa favela, às vezes num barraco de madeira, mas fica ali de joelhos, né? Ali pedindo para Deus, né? Revelar a palavra de Deus para ele, para Deus abençoar as pessoas, para Deus perdoar os pecados dele, para Deus perdoar as pessoas que fazem o mal para ele, né? Muitas vezes tem um crente fiel, que muitas vezes quando ele acorda de manhã, às vezes até dentro de um barraco na favela, ele agradece a Deus: Senhor Deus, eu te agradeço por mais esse dia de vida. Louvado é o Senhor, Senhor Deus, né? E muitas vezes tem um rico que ele só confia no dinheiro dele, né? E quando ele passa por um momento difícil, o dinheiro dele não pode ajudar ele, né? Por quê? Porque não tem paz e não tem justiça, né? Agora, se o rico, né? Se a pessoa tem dinheiro, a pessoa é rica, mas ela é fiel a Deus, ela obedece a Deus, ela não fica olhando para o dinheiro que ela tem, mas ela olha sempre para Deus, né? Ela sempre pede perdão: Senhor Deus, me perdoa pelos meus pecados, né? Senhor Deus, tenha misericórdia de mim, que eu não sou ninguém, que eu não sou nada sem o Senhor, né? Então ela faz parte do reino de Deus, né? Se aquela pessoa que mesmo sendo rica pratica a justiça de Deus, obedece a Deus, vive na paz do Senhor Deus, essa pessoa faz parte do reino de Deus. Porque fazer parte do reino de Deus não quer dizer que a pessoa é rica ou pobre, mas é aquela pessoa que obedece a Deus, é aquela pessoa que é fiel a Deus, né? Porque Jesus, ele disse que é difícil entrar um rico no reino de Deus, mas não é impossível, né? Se aquele rico se humilhar, né? E, né, saber que sem Deus ele não é nada, e não ficar confiando nas riquezas dele, mas confiar em Deus, obedecer a Deus, ser fiel a Deus, ele vai ser salvo. Agora, se o pobre, né, ele obedecer a Deus também, ser fiel a Deus, ele vai ser salvo, vai fazer parte do reino de Deus. Mas se o rico e se o pobre não obedecer a Deus, ficar mentindo, roubando, fazendo coisas erradas, vai ser condenado, né? Então, essa é a palavra que Deus tem para nós hoje, né? Porque se a pessoa ela não vive em paz, ela não pratica a justiça de Deus aqui na terra, não vai nem entrar no céu. Por que Deus vai colocar um mentiroso lá no céu? Por que Deus vai colocar um assassino lá no céu? Por que Deus vai colocar uma pessoa que faz o mal lá no céu? Para ter guerra lá no céu? A Bíblia diz que o céu é um lugar de paz. Então só vai entrar no céu aquele crente que faz o que está escrito aqui em Romanos capítulo 14, verso 19. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros.
Será que eu estou edificando o meu irmão com as minhas atitudes? Se eu fico brigando com o meu irmão, com a minha irmã, eu estou edificando ele? Agora, e se eu falar a palavra de Deus para ele, eu estou edificando ele? Ou ela? Eu estou edificando. Se eu mando uma mensagem para o meu irmão, falando mentira, eu estou edificando ele? Não. Agora, se eu mandar uma mensagem ou ligar para o meu irmão, falando a palavra de Deus para ele, eu estou edificando ele? Eu estou edificando. Se eu falar a verdade para ele, eu estou edificando? Estou edificando. Se a pessoa vier arrumar briga comigo, e eu orar por aquela pessoa, perdoar aquela pessoa, abençoar aquela pessoa, ensinar a palavra de Deus para aquela pessoa, eu estou edificando ela. Né? Então Deus, Ele nos diz para a gente fazer coisas que vai edificar o nosso próximo. Né? Porque lá no céu vai entrar quem? Aquela pessoa, aquele crente que ele vive em paz, aquele crente que pratica justiça. A palavra de Deus diz, né, que tinha um querubim ungido lá no céu, que ele começou a enganar a terça parte dos anjos. Ele começou a arrumar confusão lá no céu. O que Deus fez com ele? Deus deixou ele lá? Não. A palavra de Deus diz que Deus mandou ele lá para o inferno. E hoje ele é aquele que a gente conhece como Satanás. Então, e Deus vai colocar ele lá no céu de novo? Tem até pregador que prega que o diabo vai ser salvo. Mas não é verdade. Né? Não é verdade. Por quê? Porque o céu não é lugar do mal. O céu não é lugar de justiça. O céu não é lugar de brigas e contendas. O céu é lugar de paz e de justiça. Porque Deus é paz e justiça. O reino de Deus é paz e justiça. Né? Então, quem não faz parte do reino de Deus aqui na terra, não vai fazer parte do reino de Deus quando Jesus voltar. Né? Então, fazer parte do reino de Deus não é só batizar e ter uma carteirinha de membro de uma igreja. Fazer parte do reino de Deus é a gente viver em paz e viver em justiça. Né? Porque dentro de uma casa de oração, dentro de uma igreja, entra qualquer pessoa. Tem até crente que fica brigando dentro da igreja, né? Brigando para ver quem vai ser o dirigente, né? Brigando por cargos dentro da igreja, né? Mas lá no céu não vai entrar. Né? Lá no céu é um lugar de paz e de justiça. Né? Então esta é a palavra que o Senhor Deus tem para nós hoje. Que o Senhor Deus continue falando com cada um de nós. Lá em Apocalipse diz assim, né? Que é para ouvir, né? Para a igreja ouvir o que o Espírito diz à igreja, né? E o Espírito Santo, né, já está falando conosco. Graças a Deus. Às vezes tem igreja que o pessoal fica pulando, rodando, falando em línguas e ninguém muda de vida. Ali tem crente roubando, matando, destruindo e ninguém muda de vida. Por quê? Porque o reino de Deus é paz e justiça. O Espírito Santo, ele convence o homem do pecado. Então, se o Espírito que está ali naquela igreja só faz a pessoa rodar, pular e gritar e não muda a vida de ninguém, então não é o Espírito Santo de Deus. Né? Porque o Espírito Santo de Deus, ele convence o homem do pecado e da morte. Né? Agora, se naquela igreja as pessoas, aqueles crentes, eles falam em línguas estranhas, eles profetizam, eles pregam e são fiéis a Deus e vivem na paz e na justiça de Deus, então o Espírito Santo de Deus está agindo. Aleluia. Né? Então, Glória a Deus. vamos então estar agora fazendo uma oração para agradecer a Deus pela palavra que o Senhor Deus tem revelado para nós. Glórias ao Senhor Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Glórias ao Espírito Santo de Deus, hoje para todos sempre. Amém. Eu te agradeço, Senhor Deus, pela tua palavra revelada para nós, Senhor Deus. É uma palavra de prosperidade.
é prosperidade espiritual, porque a maior prosperidade que um crente pode receber de Deus é a salvação. E eu te agradeço, Senhor Deus, por esta palavra de salvação que o Senhor tem revelado para nós, porque a palavra do Senhor nos diz, Senhor Deus, que o Senhor quer salvar todos nós. O Senhor quer que todos nós sejamos salvos, mas só será salvo aquela pessoa que for fiel ao Senhor, aquela pessoa que der ouvidos à tua palavra, Senhor Deus, e praticar a tua palavra, Senhor Deus. Eu peço que o Senhor abençoe, Senhor Deus, a todos, que estão ouvindo, Senhor Deus, essa palavra, que estão vendo esse vídeo, Senhor, e abençoe cada um de nós que estamos aqui na tua casa de oração, Senhor. Eu te agradeço, Senhor Deus, por ouvir, por responder às nossas orações, porque o Senhor nos ama, Senhor Deus, o Senhor quer o nosso bem, e que seja feita a tua vontade, Senhor Deus, em nossas vidas. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém. Amém.